Olá, estamos aqui com mais uma videoaula, né, com exercícios resolvidos em matemática, estudando basicamente funções. Nesse exercício aqui a gente tem uma locadora, né, localizada na cidade do Rio de Janeiro, que tem a diária de R$ 62 na locação de carros, sendo que nesse valor estão incluídos os primeiros 100 quilômetros que a pessoa rodar. Para cada quilômetro rodado a mais, né, que esse 100, é cobrado uma taxa adicional de 0,18, 18 centavos. E aí a tabela abaixo mostra a distância em quilômetros da cidade do Rio de Janeiro e algumas outras cidades do país. Então, do Rio de Janeiro até Niterói, 18 quilômetros, até São Paulo, 429, até Petrópolis, 66, até São José dos Campos, 343, até Vitória, no Espírito Santo, 525. Então, nessa situação, primeiro, o exercício pede para identificar quais seriam as variáveis dependentes e independentes a serem consideradas em relação ao preço diário e o valor pago da distância percorrida. Então, nós temos quais variáveis, né? Nós temos as variáveis dependentes e variáveis independentes. Olha só. Dependentes. As variáveis dependentes, como o nome indica, são aquelas que precisam de algum, né, valor de referência para ser gerado, né? Então, por exemplo, quantidade de dias. Precisa-se de... os dias precisam de uma outra variável para existirem? Não, né? Mas nesse caso, então, o dia é uma variável independente, por exemplo. Agora, o valor total que é pago pelas pessoas é uma variável dependente, correto? Porque ela depende de dias, né, quantos dias que a pessoa, né, fica com o carro, e também depende da quilometragem que ela for rodar. Então, a variável dependente, então, seria o valor total pago pelo locatário. Né? Locatário é a pessoa que está alugando o carro. E as variáveis independentes, quais são elas? São os números de dias, né? Números de dias e, né, a quantidade de quilômetros rodados, de km rodados. Não precisa, né, elas, né, são necessárias para calcular a quantidade do valor pago, né? Mas elas existem independente da outra. Então seriam essas variáveis, né? As dependentes, né, a variável dependente, né, vamos colocar no singular aqui porque é uma só. A variável dependente é o valor pago. Ela é dependente porque para ela existir, para ela ser calculada, precisa do número de dias e da quantidade de quilômetros rodados, né? Por outro lado, as variáveis independentes ou variáveis explicativas são aquelas que são utilizadas para calcular o valor pago pelo locatário, ok? Letra B fala o seguinte: se uma pessoa pegar o carro pela manhã, for a São Paulo e voltar à noite, ou seja, no mesmo dia, qual é o valor, né, qual valor deverá pagar, sabendo que ele rodou 35 quilômetros além das cidades? Então, é uma questão de atenção. Porque, veja bem, no caso,
ele saiu do Rio de Janeiro e foi a São Paulo e depois voltou de São Paulo para o Rio de Janeiro novamente. Então a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro são 429 quilômetros. E além desse trajeto de ida e volta, ele rodou mais 35 quilômetros. Então, como que seria, né, o total pago por ele? Então, pensemos o seguinte, ele paga, né, R$62, né? Então, o valor total pago, valor total, vou fazer o seguinte, eu vou chamar, né, o valor total pago pelo locatário de X para ficar mais fácil, né? O número de dias o valor total pago eu vou chamar de C, que é o custo, né? O número de dias eu vou chamar de X. E a quantidade de quilômetros rodados eu vou chamar de Y, que aí fica mais fácil da gente escrever uma equaçãozinha. Então, o custo dele, ou seja, o valor total pago por ele, vai ser igual aqui a 62x, né, quantidade de dias, mais y, a quantidade de quilômetros rodados, mais y, ok? Vezes, né, 0,18. Só que é o seguinte, a gente já sabe que os 100 primeiros quilômetros rodados já estão incluídos, né, nesse valor de 62. Então ele não paga pelos 100 km rodados. Então, considerando que a quantidade de quilômetros rodados é y e que ele já está, na nossa equação aqui, a gente está colocando esses R$62 aqui, então, para efeito de cálculo, eu tenho que subtrair R$100, né, no y para evitar a dupla contagem, tá? Porque se eu não extrair esses R$100, eu vou estar cobrando, né, do meu cliente a mais do que deveria ser cobrado, porque esses 100 km rodados aqui já estão sendo cobrados, né, dentro desses 62 aqui, correto? Então, no caso, o cliente que vai para São Paulo e fica um dia só, então ele vai pagar 62 vezes 1, né, que é uma diária, mais mais 0,18 que multiplica. Agora a distância do Rio de Janeiro a São Paulo dá 420 km, só que é ida e volta, então ele paga 2 vezes 429, só que ele roda além disso 35 km para dentro, mais 100, mais 35 menos 100. Então ele vai pagar 62 mais 7, esqueci aqui, né? Não, tá certo. Mais 0,18 que multiplica 793, que vai ser igual a 62 mais 142,74, que é igual a R$204,74. Pronto, essa é o valor pago por ter ido a São Paulo. Agora, no letra C, ele fala o seguinte: qual o valor a ser pago se uma pessoa passar 3 dias em Vitória e voltar ao Rio de Janeiro rodando 40 km nas cidades? A mesma coisa. Ele vai, né, vamos utilizar essa mesma equaçãozinha aqui, nós já montamos, né, que o custo dele vai ser 62x, a quantidade de dias, mais 0,18 que multiplica y menos 100, né? Agora, repetindo, porque eu subtraí 100 aqui? Porque esse 100 já está incluído dentro desse 62 aqui, né?
vamos botar o enunciado aqui, olha, uma locadora, né, cobra R$62 e nesse valor já está incluído 100 primeiros quilômetros, ok? Então, no caso, a pessoa vai pagar, o custo dela vai ser igual a 62 vezes 3 mais 0,18, que multiplica 2 vezes, né? Porque é ida e volta, a distância até Vitória são 525 km, 2 vezes 525. Além disso, da ida e da volta, a pessoa rodou 40 km dentro da cidade, né? Mais 40. E aí eu vou subtrair os 100 para evitar a dupla contagem. Ok? Então, 62 vezes 3 dá 186, mais 1190 mais 0,18 vezes 1190. Ops. Que é igual a 186 mais 204,20. Então, ele vai pagar, ao final de contas, R$400,20 pela viagem até Vitória, né, pela locação, né, do carro. No caso, a letra D fala o seguinte: passando um domingo em Petrópolis, um turista gastou do aluguel do carro R$77,30. No caso, ele quer saber quanto que o turista rodou nesse dia. Nesse caso, a gente já tem o valor de C, né? O C é R$77,30. A gente vai calcular agora o valor de Y. Então, usando essa mesma expressão que nós já desenvolvemos aqui, nós vamos fazer o seguinte, que C é R$77,30, que é o custo total que ele teve, né? O exercício falou que ele passou um dia em São Paulo, em Petrópolis, então, né, multiplica 62 vezes 1, mais 0,18, que multiplica y menos 100. Correto? Bom, desenvolvendo essa conta aqui, né, a equação, nós vamos chegar no, né, na resposta de 185 km. Então, depois, né, matematicamente é fácil de fazer, mas a pessoa passou um dia em Petrópolis e andou 185 km com o carro alugado. Ok? Boa sorte, bons estudos, um abraço, tchau, tchau.